E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o anime, eu acho que era um dos maiores hypes dessa nova temporada, porque inclusive recentemente o mangá dele tava pra ser publicado aqui no Brasil. Eu nem sei se foi publicado, porque eu deixei de comprar mangá há algum tempo, né, porque tá faltando. Mas eu sei que tinha sido licenciado, acho que pela Panini. E eu não sei se já foi lançado, mas hoje a gente vai falar as primeiras impressões depois de eu assistir o primeiro episódio de Beastars, que era definitivamente uma das coisas mais hypadas para essa temporada. O mangá é de 2016 e o anime ele tá sendo adaptado pelo estúdio Orange. E, inclusive tem um trabalho de computação gráfica, que normalmente é uma coisa que me deixa muito inseguro com o anime. Tem um trabalho de computação gráfica que é muito bom. Em Beastars a gente acompanha aí os personagens no seu dia a dia em uma escola, acho que é Cherrytown, que é uma escola e um mundo onde os personagens são animais antropomórficos. Eu acho que é assim que se fala, né? Eles andam em duas patas, eles têm proporções e uma estrutura igual a de um ser humano, então são meio que animais humanizados, meio humanoides. E existem diversas coisas que separam eles, que classificam eles. E uma dessas coisas é o fato de serem animais carnívoros ou herbívoros. Mas eles tiveram que aprender a coexistir para viver bem em sociedade. Só que a gente tem logo de começo um problema. A gente vê aí uma ovelhinha, um menino ovelha, fugindo de alguém e ele critica, grita, briga com essa sombra, essa criatura o tempo inteiro por ele ser um carnívoro e que eles são ruins, que vai chegar um momento em que eles vão fazer esse tipo de coisa. Esse menino então, depois que ele é morto, essa história se espalha pela escola e meio que acaba gerando essa tensão entre herbívoros e carnívoros que já existe na real. Inclusive um dos personagens que mais sofre com esse bullying, que é até estranho assim, porque a raça carnívora deveria ser a dominante, mas eu acho que a herbívora ela é mais dominante por ser um número maior, mas é o Legoshi, que é um lobo branco do clube de teatro, que era o mesmo clube desse rapaz. A gente vai conhecer outros personagens, entre eles o Louie, que é o chefe do clube de teatro, e ele é um cara, a personificação dele é de um viado, né? Ele é um viado muito bonito, alto, ele é tipo um ator excelente, as meninas são completamente apaixonadas por ele. A gente vai conhecer a Haru, que é uma coelhinha que tem diversas famas sendo espalhadas pela escola sobre ela, e aparentemente isso tudo é feito por uma outra moça que odeia ela, meio que assume o papel de vilã da escola, sabe? Aquela menina que pratica bullying com meninas mais frágeis. E a Haru, ela tem a vida inteira dela sendo ignorada pelas pessoas da escola. Quando alguém tenta ajudar ela, sempre vem alguém e diz: não, isso aí é a Haru, não te aproxima. A questão em Beastars é que isso tudo acontece por causa das peculiaridades de cada um deles. Eles são raças, animais, criaturas diferentes, e cada um tem que lidar com as suas peculiaridades e conviver com aquilo. E essas peculiaridades, essas diferenças, acabam causando alguns transtornos que outras raças não sabem lidar. E isso está diretamente ligado, eu acho que o fato principal é a aparência deles. Por exemplo, a Haru, ela é uma coelhinha. Então é normal que os machos, mesmo de outras espécies, eles se atraiam por ela, eles queiram estar perto dela. O Legoshi, que é o lobo branco, ele acaba sofrendo aí essa retaliação, esse bullying por ser um lobo branco, por ser uma criatura carnívora perigosa, teoricamente. Já o Louie, né, que é o viado, ele tem pernas muito longas, um corpo grande, chifres bonitos, o que tornam ele a personificação de uma figura muito bonita, de uma criatura muito bonita, que faz com que ele se torne um ator excelente, um ator privilegiado, e as meninas olhem muito por ele. Também as raças parecem definir algumas coisas, porque existe um momento em que uma outra criatura menor, ela chama o Louie de rico, diz que ele vai viver assim no resto da vida. Então parece que as criaturas que são os animais que eles são também definem um pouco das suas condições sociais. O Legoshi, por exemplo, em um momento para apatar uma briga, ele acaba mostrando as presas dele. Isso é visto de má forma, mas ele tira proveito da aparência dele, do fato dele ser uma criatura carnívora, pro bem-estar. E o Legoshi, ele passa para todos essa aparência assustadora, porque ele é um lobo branco,
mas na real ele é um cara super dócil, super submisso, passivo, e ele não responde ninguém, ele não age dessa forma com ninguém. Ele aparentemente só quer ver o bem das pessoas, só que isso tudo vai contra a sua aparência e teoricamente a sua natureza. Beastars vai trazer diversas discussões interessantes, inclusive para nossa sociedade hoje, porque nesse ambiente onde usa criaturas animalísticas, sei lá, animais humanizados para essas discussões, ele traz discussões interessantes como privilégio, bullying, preconceitos, discussões que são muito importantes para nossa sociedade hoje, e ele retrata de uma forma bastante criativa usando esses elementos. Trata como a personalidade das pessoas também não está diretamente ligada à sua aparência, e são algumas discussões muito interessantes. Isso tudo com um trabalho de computação gráfica que eu achei simplesmente muito bom. Uma coisa que me surpreendeu, né? Como eu falei antes, eu sou muito inseguro com trabalhos de computação gráfica, e eu achei o trabalho feito em Beastars muito bom. O roteiro é muito interessante e promissor porque a gente fica curioso de saber como essas questões que estão engessadas na nossa sociedade hoje em dia vão ser retratadas lá, sendo que ainda existe todo um drama e um mistério, todo esse terror psicológico ainda dentro da história que tem a ver com quem é o tal assassino, quem é o carnívoro que fez isso, que matou os primeiros personagens. Isso que gera todo o mistério. Eu acho que esse é o plot que vai ajudar a construir as outras questões que são relevantes e interessantes para a história. O cenário é bom porque a gente lida com jovens, com personagens jovens que tem que aprender a lidar com as suas aparências, aceitar o seu corpo, aprender a lidar com as suas diferenças e as suas peculiaridades. Isso tudo ele é ressaltado, isso tudo fica mais nítido e forte, sendo que as personagens são animais, então essas diferenças, essas aparências, essas peculiaridades, então toda essa relação, toda essa diferença, ela fica mais clara, o que torna a história mais interessante, né? Porque quando a gente fala de animes ou de histórias, a gente precisa que as coisas sejam exageradas, sejam claras e que usem esse tipo de coisa para criar metáforas. Bom, a animação eu já falei para vocês, está simplesmente sensacional. Agora eu preciso dizer que a trilha sonora tá brilhante. A trilha sonora é simplesmente incrível. Ela faz um trabalho ao longo das cenas, do drama, da tensão. Todas as cenas que tem uma carga emocional mais densa, seja por qualquer motivo, seja por medo, por tristeza, por outros N motivos, ela tá ali, ela tá presente e ela é clara. E mais do que isso, que é o que eu acho importante numa trilha sonora, ela ajuda a construir a cena. Existe um trabalho de fotografia, de coloração, que ele varia bastante ao longo do episódio, porque ele tem essa variação para buscar o clima mais tenso nos momentos. Por exemplo, na noite a gente vê que o cenário, que a ambientação da coisa, ela puxa para uma ideia mais de filme de terror, sabe? Aquele campus de universidade onde o assassino pode aparecer a qualquer hora. A gente tem essa ambientação constante durante a noite. Já durante o dia, uma ambientação mais clara, porque existe bastante cor, já que os animais têm colorações bem diversificadas. E tudo isso, a trilha sonora tá ali, ajudando a construir, ajudando a manter um clima de tensão, um clima mais animado, ajudando a desenvolver o teu senso de observar essas passagens. Eu acredito que seja a melhor trilha sonora que eu tenho escutado nessa temporada até o momento. Eu acho que até o que eu assisti aqui, Beastars tem a melhor trilha sonora, o que me surpreende, eu realmente não esperava isso. Eu sei que já tem muita gente que deve estar shippando o Lois e o Legoshi, provavelmente. Eu não consigo, gente, não entra na minha cabeça, eu não consigo shippar personagens que tenham essa aparência de animais. Para mim são coisas completamente diferentes, tudo bem? Mas eu sei que deve ter muita gente shippando os dois. Eu acredito até que se os personagens tivessem aparências humanas realmente, eu estaria loucamente shippando eles. Mas uma coisa que pode ajudar vocês é que o Lois, o viado,
ele tem o mesmo seiyuu, o responsável por dublar ele é o Yuki Ono, que é o mesmo seiyuu do Azumaya Junta, de Dakaichi. Se você já assistiu Beastars, deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são as suas expectativas para o anime, porque as minhas são muito grandes. Eu acho que eles podem desenvolver isso muito bem. É um mangá bastante popular, não é à toa que ele veio aqui pro Brasil. Então eu quero a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, né? E a gente quer que as pessoas assistam Beastars, porque é uma das minhas escolhas para essa temporada, é uma das coisas que eu vou acompanhar nessa temporada. Eu fiquei muito animado. Não esquece que eu tô online todas as tardes, das 2 às 6, lá na Twitch. É twitch.tv/Gutonu. O link tá aparecendo aqui no vídeo, tá na caixa de descrição. Passa lá pra gente conversar sobre Beastars, sobre BL, sobre outros animes. Me segue nas redes sociais, eu sou @Gutonu no Twitter e no Instagram. E lá eu consigo conversar com vocês de forma mais fácil e mais imediata. Eu respondo mais rápido e com mais praticidade do que aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.